Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou continuar falando do tema depressão. Eu sei que eu já falei muito dele, mas hoje eu vou falar dos tipos de depressão. Eu vou falar de um tipo deles, que é a depressão das crianças de 6 a 12 anos. Eu acho muito importante a gente falar nisso, por quê? Porque muitas vezes a gente, sabendo da situação, dos sintomas, do comportamento, a gente pode ajudar, né? E quem não quer ajudar os pequenos, né? Ai, gente, eu sou apaixonada pelos meus pequenos. Nossa, pelos meus pequenos não, que eu não tenho, meus filhos já estão grandes, eu não tenho neto, mas pelos meus sobrinhos netos, que uns já cresceram muito, eu ainda sou apaixonada, mas os pequenininhos, né, fazem de mim gato e sapato. Então, aí eu queria falar do que a gente pode observar e algumas causas que podem acontecer e que podem ser o gatilho para a depressão infantil ou até mesmo para o comportamento depressivo, que são coisas diferentes. Às vezes a criança não está com depressão, mas está com comportamento depressivo. Então, fica bem mais fácil de ajudar, a gente entendendo tudo direitinho. Bom, a depressão infantil em crianças de 6 a 12 anos pode ter, pode ser acarretada de várias maneiras, né? Pode vir de predisposições, quase que não sai, predisposições hereditárias, pode vir de um luto, né? Quando se perde uma pessoa muito querida. No caso das crianças, até mudança de escola, mudança de professor, muita coisa assim pode acarretar comportamento depressivo na criança, e se a gente não presta atenção, acaba desencadeando a própria depressão. Então, outra coisa importante também que a gente tem que observar, se a gente está tendo uma afetividade negativa, carregada de culpa, de raiva, de medo. Às vezes, né, a gente, que eu sou mãe, meus filhos já estão adultos, mas qual a mãe, qual o pai, o responsável, que nunca sentiu culpa, né? Ou medo de errar, ou raiva. Tem hora que a criança tira a gente do sério, né? Então, eu sei que é difícil para a gente lidar com as crianças quando a gente está sentindo algum sentimento desses, mas a gente tem que avaliar que a gente pode passar um sentimento desses também para a criança. E é aí que a gente pode parar, observar, será que essa criança está fazendo exatamente o que eu faço? Bom, a gente sabe que nós adultos, né, temos várias demandas e a responsabilidade de cuidar de uma criança é muito grande e estressante. Mas aquela a gente não está querendo aqui culpar ninguém, mas sim responsabilizar, porque a criança ela ainda não tem
o discernimento ou até pode entender alguma coisa, mas não tem a maturidade para reagir às situações de forma equalizada com os sentimentos de raiva, de medo, de decepção e tantos outros, né, que a gente tem aí vida fora. É importante a gente ver também, quando a gente está tratando uma criança, não tratar só a criança, ir a fundo na gravidez, como foi essa gravidez, se teve complicação, se foi tudo tranquilo. Isso também influi na criança. E por a gente saber que tudo isso influi, a gente às vezes tem que tratar não só a criança, mas os pais também. Às vezes, o indivíduo adulto ou criança, ele não está com depressão, mas ele pode ter comportamentos depressivos, que são, por exemplo, desistir facilmente diante dos obstáculos que aparecem, se frustrar muito intensamente com situações bobas, tem, assim, qualquer coisa já estourar, ou então ficar amargurada, sem querer brincar, sem querer fazer suas atividades. E outra coisa que a gente tem que observar é que a criança, e o adulto também, mas a criança, ela tem muita necessidade de pertencer. Então, se ela chega num lugar que ela está vendo ali um grupinho de amigas e ela está de fora, ela não está participando, ou porque ela não entende do assunto, ou porque são maiores, ou porque ela não soube se chegar ali naquele assunto. Então, tudo isso pode gerar comportamento depressivo na criança. Outro ponto que foi encontrado em crianças com depressão ou comportamento depressivo é o pessimismo, aquela criança que sempre acha, não, isso não vai dar certo não, não, isso não é para mim, não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção em como essa criança está reagindo às situações do dia a dia. E, novamente, eu quero deixar claro aqui que isso não é uma questão de culpabilização de ninguém, mas é só um olhar para todo o contexto e uma chance que a gente tem de ajudar as nossas crianças. Foi comprovado que o estresse materno pode gerar o comportamento depressivo na criança. Então, nós mães temos que nos cuidar. Às vezes é até melhor a gente cuidar da gente primeiro, para depois a gente ajudar os nossos filhos, porque de repente a gente se cuidando, nós pais responsáveis nos cuidando, a gente consegue ajudar muito as nossas crianças. Além do ambiente familiar, o ambiente escolar também pode causar
o comportamento depressivo na criança. É muita exigência, muito números de tarefas e às vezes a criança não está suportando e não sabe reagir àquilo, não sabe se expressar, que está pesado, que não dá. Agora, a aromaterapia, ela pode ajudar a criança, pode ajudar aos pais. Para falar das crianças, a melhor forma, tanto para o adulto como para a criança, é a inalação. É pela inalação que a gente obtém melhor terapêutica dos óleos essenciais. Se for difícil, se a criança for muito pequena para usar um difusor pessoal, ela pode usar aquele aroma stick, né, que é o inalador. Pode-se também colocar no ambiente, né, no difusor de ambiente, o que não tem a terapêutica tão grande como do difusor pessoal, porque a criança nem sempre para quieta, né? E também pode ser feito a massagem, né? Com óleo essencial diluído no creme ou no óleo vegetal. E essa massagem pode ser na região do estômago para pegar o plexo solar, nas plantas do pé. Agora, é importante que a massagem seja feita 2 vezes por dia, porque não é um meio de terapia tão eficaz quanto a inalação. É eficaz, mas nem tanto. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Vamos cuidar dos nossos pequenos, vamos nos cuidar para poder cuidar dos pequenos. Obrigada. E se você estiver gostando do conteúdo, curte, comenta, compartilha. E se não for inscrito, se inscreve lá. Obrigada.